Pessoal, beleza? Fazer aqui mais um vídeo para falar a respeito do Logan com câmbio Easy R, para falar um pouco a respeito da dinâmica dele em estradas de terra. Bom, esse vídeo já é um pouco antigo, ele foi feito em janeiro de 2015, numa viagem que eu fiz a Minas Gerais, onde eu andei cerca de 150 quilômetros só em estradas de terra, né? Eu fui a São José das Três Ilhas, comecei a andar por tudo ali por dentro, né, daquelas fazendas e tal. Quase tudo nesse mesmo tipo de solo, né, meio arenoso. E se vocês perceberem, sempre tem algumas subidas, tinham subidas bem íngremes. E o carro enfrentou isso tudo muito bem. Isso com o ar-condicionado ligado. Essa viagem foi feita com gasolina. Foi a primeira viagem que eu fiz com o carro. Então, em dinâmica na terra, eu acho ela bem satisfatória. Esse carro ele não tem pneu de uso misto, obviamente que é um sedã comum. Então ele tem uma leve tendência a sair de traseira, sair às vezes de frente, né? Principalmente quando você entra em situações mais fortes, né? de curvas em estradas de terra. Então ele dava aquela saidinha, mas facílimo de corrigir, não tinha muito problema. Quanto a ele ter tração para sair em subidas, por exemplo, agora vocês vão poder observar que ele está saindo aqui é uma subida leve, e ele não perdeu a tração. Ele não perde a tração com facilidade. Mesmo ele tendo um peso concentrado na traseira superior ao comum, né, da categoria, que normalmente tem um pouco menos peso, tem uma distribuição de peso mais fixa na dianteira, né? Mas enfim, ele se saiu muito bem nesse dia. Eu acho que para quem quer um carro com esse fim de andar muito em estrada de terra, ou andar nesse tipo, né, de situação, pode optar sim pelo Sandero Stepway com câmbio Easy R, porque ele já vem com pneu de uso misto e tem uma suspensão um pouco mais elevada em relação ao Logan e ao Sandero. Apesar que a suspensão do Logan, ela não tem problema algum, tá? Ela já é bastante alta, então ele encara isso daí com uma facilidade enorme. Tudo bem que essa parte que foi filmada, ela estava boa, né, e tal. Mas a maior parte onde teve situações mais complicadas, ele conseguiu se sair muito bem. Teve determinados trechos dentro dessa estrada que eu consegui atingir 90, 100 km e não senti nenhuma instabilidade no carro nas retas. Tá, isso daí ele conseguiu desenvolver muito bem. Agora a ressalva recai para os freios com ABS. Isso é uma característica de todo carro com ABS comum. O que acontece? O ABS, quando ele detecta que você está perdendo a tração, ele está travando a roda, ele vai bombeando o freio para evitar que a roda trave. Só que quando você está numa estrada de terra, é bom que a roda trave para que ela faça tipo um morrinho de lama na frente do pneu. Isso aumenta, diminui o espaço de frenagem. E isso foi um dos sustos que eu tomei. Numa hora eu estava vindo um carro, acho que um Corcel que estava vindo no sentido contrário. Eu vi o carro, eu queria parar o carro, aí até uma subida mais íngreme, né? Eu queria parar o carro, só que eu tinha me esquecido que o carro tinha ABS. O carro parou, mas só que o espaço de frenagem é maior. Tanto que na Volkswagen existe nos Cross, né? Existem a opção do off-road, né? ABS off-road, que deixa ele fazer uns morrinhos de terra que diminui o espaço de frenagem em estradas de terra, somente em estradas de terra que isso ocorre, tá? Deixando isso bem claro. Talvez com um controle eletrônico de estabilidade de tração isso teria sido muito atenuado. Uma outra característica que eu achei legal é que eu estava numa subida, vinha um carro no sentido contrário, a pista tinha diminuído muito, sempre em estrada de terra, e era íngreme. Só que eu não queria que o carro distracionasse. Se eu saísse de primeira, eu tinha certeza que o carro ia distracionar, porque ele ia jogar muita força nas rodas e eu ia começar a rodar em falso. O que eu fiz? Eu joguei ele para o modo manual e subi para a segunda marcha. E ele conseguiu, ele foi patinando a embreagem, foi patinando e jogou a segunda e saiu perfeitamente. Então é um carro muito bom para isso, até porque esses carros, o Logan, o Sandero,
O próprio Duster, que eu acho um preço absurdo, porque nada mais é que um Logan super erguido. Eles são carros feitos para o terceiro mundo, né? Vamos ser bem sinceros. Eles são vendidos com a marca Dacia no exterior. Então eles são feitos para aguentar muita pancada. Não é um carro frágil, ele tem uma suspensão muito bem adaptada, né, para aguentar esse tipo de adversidade que infelizmente nós temos. Então eles aguentam estrada de terra com muita facilidade. Tá? São carros gostosos até de dirigir, mesmo nesse tipo de condição. Então não há nenhum tipo de problema em condução em estradas de terra. Então você pode ir tranquilo. E o Easy R vale a pena, inclusive, nesse tipo de percurso, né? Você não passa nenhuma vergonha, tá ok? Então eu acho que vale a pena. Agora, se você faz mais uso do carro em estrada de terra, usa muito, aí sim eu acho que realmente vale a pena você ter um Stepway, que é um carro mais erguido e que vai enfrentar valetas e afins com maior facilidade. Espero ter ajudado vocês em mais um vídeo. Deem aquele like básico, comentem aí embaixo, por favor.